Oi, gente! No Unifor Radical de hoje, nós vamos conversar com o triatleta Wesley Matos. Ele vai nos contar um pouco sobre o triatlon, um esporte bastante antigo, mas não tão conhecido hoje no Brasil. O triatlon é um esporte bastante antigo, foi criado na década de 1970 e ele virou um esporte olímpico em 2000. Quais são os principais desafios de viver desse esporte hoje no Brasil? O triatlon ele vem ganhando o espaço dele aos poucos no Brasil, né? Por ser um esporte onde existe 3 modalidades, não era uma coisa tão comum. Mas hoje as pessoas querem se desafiar, bater metas, tudo. Acaba que o triatlon está ganhando um espaço cada vez maior dentro do Brasil. Está sendo um dos esportes que está mais crescendo hoje no nosso país. O pessoal de casa não sabe quais são as 3 modalidades do triatlon. Você pode explicar um pouco mais sobre essas 3 modalidades? Pronto, o triatlon é composto pela natação, o ciclismo e a corrida, nessa ordem, né? Hoje, o triatlon está bem equilibrado, então você tem que ser bom nas 3 modalidades. Antigamente, os atletas que eram mais destaque na corrida, eles se destacavam no triatlon, por ser a modalidade final e a que ganha a prova. Mas hoje, pela exigência do alto nível dos atletas, as 3 modalidades são bem equivalentes e o atleta tem que ser completo mesmo. Comecei aos 8 anos numa brincadeira de férias, a minha irmã fazia umas aulas de natação e eu ia assistir ela. E acabei achando legal. Você pode contar qual foi o seu principal desafio para a gente? Dos exemplos, ano passado eu competi em Galápagos, né? Uma ilha bastante conhecida aí pela biodiversidade dela. E a gente nadava em meio aos tubarões. Então, na ilha ela tem um ecossistema bem equilibrado, mas mesmo assim, você nadar com o tubarão batendo em você de vez em quando é bem radical. Eu acho que não existe esporte nenhum que atinge essa adrenalina aí. Na hora da prova é só pensar nas coisas boas, né? E tentar equilibrar a emoção com o nervosismo para que tudo dê certo. Porque se você estiver muito aflito, muito nervoso, alguma coisinha você vai errar. E o triatlon hoje é um esporte onde você não pode errar nada. Um pequeno detalhe faz você perder um pelotão, faz você perder um grupo ali que iria levar você até a vitória. E faz o esporte ser popular e as pessoas seguirem esses passos, começa pela mídia, né? Então a gente precisa de mais provas televisionadas no triatlon e também que tenha atletas de referência. À medida que os atletas se tornam campeões na modalidade, faz com que o esporte cresça. As pessoas se identificam com aquele atleta e vai sendo um esporte mais popular. Você acha que o triatlon ainda é um esporte elitizado aqui no Brasil? A princípio o triatlon era esporte só da elite, né? Só da classe média alta, né? Mas acho que aos poucos isso vem caindo um pouco. Pessoas que querem começar a praticar um esporte, aí fala, não vou para o triatlon, é muito exigente, é muito sacrificante. E a gente já tem hoje modalidades mais curtas para que você consiga ingressar no esporte, né? Então ainda tem esse certo preconceito das pessoas acharem que só multiatletas conseguem fazer um triatlon. E a parte da adrenalina mais ainda, né? Mas é aquilo que eu te disse. Existem provas e provas e que são muitas emoções que a gente passa. Mas eu acho que também, aos poucos, a cultura vai mudando e as pessoas vão vendo um outro lado do triatlon. Como funcionam os seus treinos e a preparação antes de alguma competição importante ou todas são importantes? Bom, a gente tem as provas principais no decorrer do ano, o calendário que a gente vai definindo as provas-alvo, mas no decorrer do ano a gente faz em torno de 30, 32 provas, são muitas competições, né? E aí a preparação é todos os dias, não existe folga, é de segunda a segunda, manhã, tarde e noite. Esse é o treinamento do atleta profissional de alto rendimento, né? É muito exigente, é muito desgastante, a gente tem que ser atleta 24 horas. Vocês fazem algum tipo de recuperação física depois de alguma competição ou antes? A parte da recuperação esportiva é muito importante, então sempre, quase que diário, a gente faz alguma coisa para ajudar nessa recuperação, acelerar a recuperação, ajudar no relaxamento, isso daí é diário mesmo. O que você diria para as pessoas que querem começar essa carreira no esporte? Bom, eu diria que quem quer começar o triatlon, muita gente inicia a modalidade já pensando em fazer um Ironman, né? Eu acho que esse daí tem que ser o desafio final, né? Então você tem que traçar metas, fazer provas mais curtas de triatlon, para você ir se identificando com a modalidade e gostar de não ser tão exaustivo, e depois você ir aumentando as distâncias. Acho que essa é a dica principal. As pessoas tendem a começar na ordem inversa. Entra no triatlon para fazer um Ironman e depois ela faz as distâncias menores. E aí acaba desgastando muito e levando aquilo que a gente tinha falado, a mentalidade de dizer que é um esporte muito exaustivo.
Mas não, você tem que fazer um sprint, um olímpico, ir aumentando as distâncias e depois você vai ver que cumpriu todas as distâncias, todos os desafios do triatlon e está se identificando muito mais com a modalidade. Ei, ainda não acabou. Você pode clicar aqui no link para voltar para o menu principal ou ainda assistir as 2 matérias que restam. Vamos, clica, assiste as outras matérias com a gente.